O Fluminense está encostado na parede. Uma eliminação na terça-feira não seria só o fim da Copa do Brasil. Seria o sinal mais claro de que essa temporada está desmoronando de vez, sem freio, sem saída, sem desculpa. E o adversário que vem ao Maracanã sabe exatamente disso. Sabe que o ambiente vai estar pesado. Sabe que a pressão joga contra o Flu e a favor dele. Fica comigo porque hoje eu vou te mostrar tudo o que está em jogo nessa partida. O que o Fluminense precisa fazer para passar. Porque esse jogo vale muito mais do que uma simples classificação. E o que acontece com o técnico se a noite terminar do jeito errado. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem análise de verdade toda semana. Deixa o like e vem comigo. Fluminense e Operário se enfrentam na terça-feira, dia 12 de maio, no Maracanã, pela volta da quinta fase eliminatória da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou em 0-0, sem gols, sem grandes emoções, com o Operário segurando o tricolor sem maiores dificuldades fora de casa, em Ponta Grossa. O time paranaense não apenas empatou, ele neutralizou o Fluminense durante 90 minutos dentro do próprio campo do Operário. Isso significa que na terça, o tricolor precisa vencer. Não empatar. Não fazer uma boa apresentação e perder nos pênaltis. Vencer dentro do tempo normal, porque qualquer outro resultado elimina o time da competição. O Operário não é favorito. Não tem o elenco, não tem a estrutura, não tem o orçamento do Fluminense. Na teoria, esse deveria ser um jogo tranquilo para o tricolor resolver em casa, com a torcida empurrando, com a qualidade do elenco falando mais alto. Mas tem algo que o Operário tem, e que o Fluminense perdeu nas últimas semanas. Organização tática, frieza para se defender, paciência para esperar o erro do adversário e explorar no contra-ataque. O jogo de ida provou isso, e na terça, jogando pelo empate, o Operário vai usar exatamente a mesma receita. Antes de entrar no que o Flu precisa fazer para passar, você precisa entender o peso real desse momento. Porque esse jogo carrega uma camada a mais que a maioria das pessoas está ignorando completamente. Foi exatamente contra o Operário no jogo de ida que Martinelli entrou em campo, ficou 9 minutos e saiu carregado com a lesão que mudou a temporada do Fluminense. Lesão grau 3 no músculo da coxa esquerda. Previsão inicial de mais de 2 meses fora. O pior momento possível, no pior jogo possível. A Copa do Brasil está marcada na memória dessa temporada por esse episódio. E não de forma positiva. A competição literalmente tirou a peça mais importante do sistema de jogo do time. E agora ela volta para cobrar resposta. Passar o Operário na terça não apaga o que aconteceu. Não devolve as semanas que o Flu perdeu sem Martinelli. Não resolve os 2-0 sofridos, os empates fracos, as noites de desorganização tática. Mas seria um sinal. Um sinal de que o time ainda está de pé. De que ainda tem reação. De que a temporada não acabou na noite em que o camisa 8 saiu mancando de campo. E os resultados recentes mostram um time que ainda não encontrou esse sinal. 2-0 para o Bolívar na Libertadores, sem criar nenhuma chance real de gol. 2-0 para o Internacional no Brasileirão, sem reagir, sem pressionar, sem impor ritmo. Empate sofrido com o Independiente Rivadavia em casa, time que o Flu deveria bater sem dificuldade. E 2-2 com o Vitória no Maracanã, virada sofrida no segundo tempo depois de um primeiro tempo controlado, empate arrancado nos acréscimos por um substituto. Em nenhum desses jogos o Fluminense controlou os 90 minutos. Em todos eles o time foi competitivo por um período e depois sumiu completamente. Agora pensa no cenário da terça. O Operário vai entrar no Maracanã com um objetivo cristalino: se fechar, se organizar em bloco baixo e esperar o erro do Flu. Eles não precisam ganhar. Precisam não perder. E quanto mais o jogo avança sem gol, mais o nervosismo toma conta do ambiente, da torcida, dos jogadores, do banco de reservas. Exatamente o tipo de partida que mais expõe o problema atual do Fluminense. O time circula a bola sem penetrar. Tem posse sem ter perigo. Domina o primeiro tempo e some no segundo. Quando o placar está em 0-0 e o relógio avança, o Flu não tem padrão de jogo para forçar a situação. Não tem velocidade nas trocas de passes dentro da área. Não tem o jogador que cria a jogada do nada quando o jogo está travado. Ou melhor, tem um, mas nem sempre começa jogando. Esse jogador tem nome: John Kennedy. O camisa 9 foi o melhor em campo contra o Vitória com sobras. Marcou o primeiro gol com leitura de centroavante puro e ainda criou o lance do empate nos acréscimos. A cada jogo que Kennedy começa como titular, o Fluminense fica mais perigoso. A cada jogo que ele fica no banco esperando a situação piorar para entrar, o time perde tempo, perde ritmo e perde a oportunidade de resolver mais cedo. Para a terça, Kennedy precisa começar. Não é opinião, é o que os jogos dessa temporada mostram toda semana. Na minha visão, essa partida é o maior teste de Zubeldia desde que chegou ao Fluminense. Não porque o Operário seja um adversário tecnicamente superior, não é. Mas porque o contexto criado pelos últimos resultados transformou um jogo que deveria ser administrável em uma verdadeira armadilha emocional. O Maracanã vai estar pesado. A torcida vai estar ansiosa desde o primeiro minuto. E qualquer vacilo, qualquer chance desperdiçada, qualquer gol sofrido no contra-ataque, qualquer erro de passe na saída de bola, vai fazer o ambiente entrar em colapso imediato. Isso prova que o Fluminense não está sendo testado tecnicamente na terça. Está sendo testado mentalmente. O time que perdeu a vantagem em 5 minutos contra o Vitória. O time que levou 2-0 do Bolívar sem conseguir reagir. O time que empatou com o Rivadavia em casa sem conseguir criar pressão real. Esse time ainda não mostrou que tem controle emocional para noites de pressão máxima. E a terça vai ser exatamente isso. Pressão máxima desde o apito inicial. Zubeldia precisa de uma resposta clara nessa partida.
A organização tática precisa aparecer desde o começo. O time precisa pressionar alto nos primeiros minutos, não deixar o Operário se instalar e criar as condições para que Kennedy e os jogadores criativos do elenco encontrem espaço. Se o Flu começar recuado, esperando o jogo abrir naturalmente, vai cair na armadilha que o Operário montou. E quando o relógio marcar 70 minutos com o placar em 0-0, o Maracanã vai estar em confusão total. O técnico sabe disso. A diretoria sabe disso. A torcida sabe disso. E o Operário também sabe. Se o Fluminense for eliminado na terça, a temporada entra em colapso real e imediato. Sem Copa do Brasil, com a Libertadores pendendo por um fio antes da decisão contra o Bolívar no dia 19, e oscilando no Brasileirão sem consistência, 3 frentes de batalha, nenhuma delas segura. O calendário não dá respiro. A sequência não perdoa. E aí a conversa não vai ser mais sobre sistema de jogo, sobre Martinelli voltando, sobre o próximo jogo. Vai ser sobre o futuro do treinador. E dessa vez, sem muito espaço para argumentar a favor da permanência. A janela ainda está aberta. Mas ela fecha na terça às 21 horas e 30 minutos, quando o árbitro apitar o início do jogo no Maracanã. Uma vitória não resolve tudo. Não apaga a sequência ruim, não garante a classificação na Libertadores, não devolve os pontos perdidos no Brasileirão, mas coloca o time de pé para encarar o que vem pela frente com moral e com confiança. E nesse momento, moral e confiança valem tanto quanto 3 pontos na tabela. Uma eliminação, por outro lado, complica tudo de uma vez. O campeonato, o técnico, a confiança do elenco para encarar o Bolívar 7 dias depois. É difícil imaginar o Fluminense entrando em uma decisão continental 7 dias após uma eliminação em casa para o Operário, com o mesmo técnico, com o mesmo ambiente, com a mesma torcida ainda ferida. O Maracanã vai estar lá na terça. A torcida vai estar lá. E o Fluminense vai precisar mostrar que tem mais dentro do campo do que mostrou nas últimas semanas. Agora eu quero saber o que você acha. Uma pergunta direta. O Fluminense passa o Operário na terça e segue vivo na Copa do Brasil. Ou cai e a temporada entra em colapso de vez? Opção A. O Flu vence, avança e a virada começa na terça. Opção B. O Operário elimina o Flu e Zubeldia não sobrevive à semana. Responde A ou B nos comentários. Quero ver como a torcida tricolor está chegando para essa decisão, porque o resultado dessa votação pode ser mais revelador do que qualquer análise tática. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. É rápido e faz toda a diferença para o canal crescer. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder a análise pós-jogo na terça, que sai logo depois do apito final. E me conta nos comentários o que você achou. A ou B, sua opinião, sua visão. A gente lê tudo por aqui. Até lá, muita força, Flusão.